Bom, boa noite para quem está chegando agora. Quem me conhece, meu nome é André Cardoso, sou engenheiro civil e ensino engenheiros a dominarem a gestão de obras dentro do prazo e custo. Então hoje vou trazer para vocês aqui o Jason para falar um pouco de steel frame e a gente vai realmente mostrar o que é ser eficiente, como é esse processo mais industrializado na construção civil e quebrar alguns paradigmas aí, com certeza, que muitos de vocês devem ter aí na cabeça. Tá bom? Então, Jason, se apresenta um pouquinho pro pessoal, fala de onde você é, de onde você veio. Beleza. Meu nome é Jason Canté, né? Sou engenheiro civil já há 24 anos. Formei em São Carlos, na USP, e trabalhei com todo tipo de obra já, né? Construção residencial, industrial, estrutura metálica, pré-moldado e nos últimos 2 anos aí começamos a trabalhar com steel frame, né? E foi uma, como posso dizer, paixão à primeira vista, né? Porque tudo aquilo que você está falando aí do Lean, né? E a gente tem buscado, né, em vários empreendimentos, trabalhar com estrutura metálica, com pré-moldado, e a gente sempre tem problema por causa da interface, né? Você tem problema, quando você vai para a estrutura metálica, você tem interface com alvenaria, aí você tem problema nas ligações, o pré-moldado também, quando você mistura, né? Então, é muito difícil você ficar com uma solução só pré-moldado, só estrutura metálica. Então, fica sempre um Frankenstein o negócio, né? Acaba criando muitas patologias, né? Que às vezes Exatamente. a falta No longo prazo. de conhecimento acaba gerando esses problemas e geram retrabalhos. Exatamente. Aí quando a gente entrou em contato com o Steel Frame, né, já tinha entrado em contato há uns 4, 5 anos, só que ainda era muito caro, né? Uhum. Então, a partir de 2022, ele foi normatizado pela Caixa e aí começou a ficar mais difundido. E aí é um sistema que você consegue, né, utilizar, ele fica idêntico à alvenaria, o acabamento, é um sistema que te entrega a solução completa, né, da estrutura até o acabamento final. Então, e com um nível de patologia muito menor, né, conforto térmico, acústico, durabilidade, então menos desperdício, menos consumo de água, é uma obra sustentável. Então, quando você vai vendo, os benefícios são inúmeros, né? Tanto para quem vai construir, como para o cliente final. Eu costumo falar que é um ganha-ganha, né? O steel frame, o light steel frame, porque é a cadeia toda ganha. O cliente final sai ganhando, o construtor tem menos dor de cabeça, e o próprio operário, né? Ele vai fazer um trabalho mais nobre, mais leve. O cara vai deixar de ser o pedreiro e vira o montador. Essa aí, por exemplo, essa obra aí que você está mostrando, por exemplo, é uma obra que eu visitei no parceiro nosso, Santa Catarina, né? Um prédio de kitnets, 370 metros quadrados. Esse serviço aí foi feito em 28 dias, né? Por 2 montadores de light steel frame, um encanador e eletricista. 28 dias, 4 pessoas com estrutura e instalação. Sim, só estava faltando o plaqueamento, que seria como se fosse um reboco. Aí faltava fechar o plaqueamento, que era mais 20 dias ele terminaria. Então, você vê, você faz uma obra dessa que você usar... 2 pavimentos. Não, 2 pavimentos, 370 metros quadrados, são 10 apartamentos de kitnet. Caramba. Então, tipo, você utilizaria aí tranquilamente 20 pessoas, né, que você tem que trabalhar, tem servente, betoneira, subir material, transporte vertical, horizontal. Então, tipo, agora, Jason, uma coisa que, obviamente, quando a gente começa a tentar industrializar e começa realmente a diminuir os nossos desperdícios, a gente tem que ter certos cuidados na hora da gente fazer a obra, que muitas vezes a gente não tem hoje em dia, né? O exemplo dele é o projeto. A gente tem que ter um projeto muito bem compatibilizado, um projeto muito bem feito, para a gente poder diminuir e realmente aproveitar ao máximo do benefício que o steel frame traz, né? E uma coisa que às vezes a gente não percebe, a gente fala, mas aí eu tenho que esperar o projeto ficar pronto. Mas muitas vezes, e você pode me corrigir se estiver errado, você é um especialista, mas muitas vezes a gente está executando um projeto, finalizando um projeto, e eu posso começar, às vezes, fazer alguma fundação, alguma coisa, um processo que já vai regularizando uma base para receber a estrutura, né? Enquanto a gente está produzindo as peças do steel frame, a gente está focando, às vezes, na fundação também.
e ganhando esse tempo junto, né? Quase como se estivesse construindo junto. Como é que você É, acha? eu vou te dar um exemplo que eu acabei, eu estou com um parceiro nosso, que a gente está orçando uma obra para ele, na Fazenda Boa Vista, aqui, condomínio aqui em Porto Feliz, aqui em São Paulo, condomínio mais Muito top. né, top hoje aqui na região, né? Uma casa de 600 metros quadrados, uma arquiteta, e ela, exatamente, ela estava achando que o steel frame ia ficar muito mais caro. A gente fechou o orçamento ontem, e aí o cara fez o orçamento, no final, o orçamento ficou 0 a 0, né? Alvenaria com light steel frame e a cobertura metálica, que ia ter tanto alvenaria como light steel frame. Aí, só que qual é a diferença? A obra seria executada, a parte cinza, fundação, alvenaria, reboco, em 9 meses. E com light steel frame vai ser executado em 5 meses. Entendeu? E Então, tem um tipo, detalhe, e tem um detalhe que a gente estava conversando, que a gente sabe que tem muito desperdício, né? Na alvenaria, um quebra-quebra, entulho, é a água que usa, né? Então você tem que se exatamente. preocupar com caçamba pra caramba, saco de Você não entulho. consegue, você não consegue prever exatamente quanto você vai gastar, você tem uma estimativa. Você sempre trabalha com estimativa com alvenaria, porque você depende de entulho, você depende do método artesanal, o pedreiro fez a parede errada. Ou você vai demolir a parede, vai gerar entulho, ou você vai usar mais reboco, mais cimento no reboco. Sim, E aí tua espessura de reboco ali, que era 1,5, 2 centímetros, vai para 4, 5. Então você dobrou o consumo de cimento. Como é que você faz? Né? exatamente. Ainda mais que E, assim, a gente sabe que às vezes a gente tira uma parede fora de esquadra, aí engrossa mais no reboco, engrossa menos, aí a gente vê é, a laje batida que ficou mais grossa, mais fina, a gente tem que ajeitar, né? isso não tem. Isso não tem. E outro, aí o que eu passei para o cara ontem, a gente estava analisando o orçamento, aí eu falei, olha, ainda tem o seguinte, na fundação, você considerou a mesma fundação, light steel frame para alvenaria. Se você tiver a sondagem, a gente faz a fundação, a economia é mais ou menos 30% na fundação também. Então você vai economizar na fundação, porque é mais leve, então já vai ganhar. Economizou no tempo para o cliente já vai mudar antes. Então, tipo, começa a ter tanto ganho, o cara fica achando que é mentira até. Fala, pô, mas é uma oportunidade de negócio, né? Que ela está hoje no mercado disponível, só que ainda existe resistência, e de alguns profissionais nossos mesmo, engenheiros mesmo, e arquitetos que acham que não, o cliente não vai querer. Tanto que é o caso dessa cliente. Ela queria o light steel frame, só que ela não conhecia pessoas habilitadas para fazer. E esse meu colega, né, ele trabalhou comigo na construtora que eu trabalhava, em Belém, e aí ele está aqui em São Paulo. Aí ele falou, gente, você está trabalhando com steel frame, viu, entendeu o sistema, ofereceu, ela falou, pô, ela topou, ela quer fazer, vamos fazer. Eu falei, então vamos fazer. Vamos fazer o comparativo, só que ela não quer pagar mais, né? Aí é aquele negócio, ela não quer pagar mais, que isso é uma coisa do cliente, né? Eu quero o melhor, eu quero a Ferrari, né, da construção, que o steel frame a gente costuma dizer, a Ferrari da construção. Sim. É, só que vai, então ela vai pegar, e aí ela se surpreendeu também, falou, pô, é o mesmo preço? A casa vai ficar térmica, a custa é o mesmo preço, E assim, entendeu? aí também fazer um comparativo da gestão que eu sempre falo, né? Uma gestão mais eficiente e enxuta. Gente, vocês que estão ouvindo aí, o que vocês acham mais fácil? Vocês controlarem 14, 15 colaboradores em áreas diferentes, com métodos e formas de trabalhar diferentes, ou você coordenar 4 pessoas, né? Você coordenar Exatamente. pessoas. É muito mais fácil quando você começa a pacotizar certo serviço, né? Na construção enxuta, a gente fala muito sobre pegar em pacotes, né? A gente começar a ter uma coisa mais pronta e olhar de uma forma mais micro. Então, a partir do momento que você tem uma equipe menor, você tem uma maior previsibilidade do que está acontecendo, você tem uma ação mais rápida do que você pode fazer. Então, isso tudo ajuda muito a você ter uma gestão mais eficiente, né? O fato da gente sair com um projeto sabendo exatamente a quantidade de parafusos que eu vou ter, a quantidade de montante de guia que eu vou ter que usar, É, isso é um eu diferencial. trouxe aqui, eu trouxe aqui até um protótipo, né, que a gente usa para apresentar para os clientes, né, que é, tipo, aqui é o nosso tijolo, ó. Ah, Não sei se dá para você ver aí. Se eu legal, colocar dá? aqui, ó, aqui, por exemplo, o light steel frame aqui é uma peça aqui, ó, como se fosse, aqui você tem o perfil, Uhum. né, que é a estrutura, né, que a parede é estruturada, a parede
A cada 60 centímetros você tem um perfil desse. E aí você tem uma manta hidrófuga, que é para separar o contato do perfil com a placa. Aí você entra com uma placa cimentícia, e aí o tratamento entre as placas aqui, que é esse tipo micro reboco, que é o base coat com o fiberglass, que é a fibra de vidro, E e essa depois fibra você faz junto das placas? isso na emenda das placas, e depois você passa de novo a fita na placa toda, ó, aqui, ó, Ah, e tá. faz o reboco, ó. Ela vai ficar acabada aqui, ó, a parede fica Pronto aqui, o reboco. pra você ver a pintura. Pronto para pintura, revestimento, qualquer coisa que você passar. E por dentro, você vai usar a lã de rocha, a lã de vidro ou a lã de PET, como essa aqui, ó, que é reciclável. Uhum. Então, e aí entra a chapa de drywall aqui, e onde você vai colocar móveis, tipo armário e tal, você usa uma chapa de plywood aqui, que é um compensado também impermeabilizante, e por cima você vai com o drywall e aí você põe uma bucha e vai aguentar 80 quilos em cada ponto. Então, tipo, aquela objeção que o cliente fala, eu quero pendurar uma rede, vamos falar lá na minha região, no Pará, em Manaus, o pessoal gosta muito de rede, no Ceará, Sim. né? O cara quer pendurar uma rede. É 80 quilos de cada ponto. Então, se o cara tiver 150 quilos, tá tranquilo, dá para ele ficar na rede. Cara, eu te digo que eu fiz uma vez um escritório de advocacia e aí a gente tinha uma estante em L e essa estante tinha 4 metros por 4 metros. Era um L e ela era suspensa com... Cara, ela tinha 3 metros de pé direito, só que ela era a 40 centímetros de piso. E ela foi toda estruturada no drywall. E, obviamente, a gente reforçou também com uma madeira, uma placa, se não me engano, uma placa USB. Isso. E, cara, segurou muito bem, tranquilamente. Né? A gente usou um parafuso, que é um parafuso que ele abria, né? Era um parafuso Isso. melhor, era mais fácil de fixação, mais garantido. Mas, putz, ficou super firme, não selou, não cedeu. Eu Então, sou hoje em dia, cara, hoje em dia tem muita tecnologia já, né, cara, disponível para isso, para fixação, para bucha. Então, tipo, acho que isso não é um impedimento, né? E se você oferece para o seu cliente, né, um produto, pô, que é sustentável, é térmico, acústico, tipo, tem durabilidade, precisão. O que mais pega é a questão de, você sabe, de obra, é a questão de bancada, armário, né? A parede fora de esquadro. Com light steel frame, você está executando a casa. Você começou a fazer a montagem, você pode mandar o marceneiro fazer os móveis da sua casa. isso aí é uma diferença grande, hein? Pois é. Então você está acabando a casa, você já vem, acabou a casa, o cara já entra. Não tem aquela história, né? Coloca o revestimento, aí o cara vai tirar a medida, aí vai mais 2 meses. Então, tipo, o cara já vai se mudar, só aí você vai ganhar 2 meses na história. Não, e Tipo, dos móveis. No mínimo, né? principalmente quando a gente fala de alto padrão, gente. Então, assim, alto padrão, por exemplo, minha última obra que eu fiz foi 150 dias só para produzir a marcenaria. Mais Exatamente. para fazer o projeto, mais 40 dias para montagem. Assim, é quase um ano para você Pois se é. programar. Então, você vê que... Então, E isso, obviamente, teria que ter sido medido depois de eu ter feito todo o reboco, bonitinho. Às vezes a gente tenta soltar com uma talisca, né, que é um pontinho dizendo quanto que vai ser de espessura, mas mesmo assim tem chance de dar problema. Né? Agora, com um steel frame, uma placa de drywall, fica mais tranquilo. Deixa eu te perguntar. porque você não tem como fugir, né? Assim, É milimétrico, é precisão milimétrica. internamente você usa o drywall mesmo ou você continua usando a placa cimentícia? O drywall a gente usa na área seca e nas áreas molhadas a gente tem usado a placa cimentícia também. Porque aí você pode usar aquela chapa RU, né, do Uhum. drywall, mas a cimentícia ela fica mais garantida, né, por causa da umidade, entendeu? Então, principalmente que a gente vai fazer obra agora em Manaus, né? Então a umidade é muito alta, então a gente preferiu usar a cimentícia também na área molhada. Eu usei uma placa chamada Aquapanel, não sei se você Já já ouviu falar. conheço, Ela é mais sim. cara, né? Realmente ela é bem mais cara, mas assim, ela é putz, muito, muito top. Assim, é uma qualidade absurda. Basicamente, gente, é uma placa cimentícia com uma resistência à água muito maior. Assim. Obviamente, você sempre precisa se preocupar com fazer a impermeabilização, né? Se preocupar Isso, com exatamente. com a sua manta ali, né? Qual o nome da manta que você falou? Aquela verde?
Não, a gente passa, quando eu sou banheiro, dá para fazer com argamassa polimérica, né? Essa manta hidrófuga aqui que você fala, essa manta hidrófuga, ela é uma, essa que vai no sistema, ela é uma para evitar que o contato com o perfil e ela faz qualquer passagem de água pela placa cimentícia, ela vai escorrer aqui lá embaixo, entendeu? Ela não vai entrar na tua casa, entendeu? E aí você, nos banheiros, nessa parte, você faz impermeabilização com argamassa polimérica igual na alvenaria convencional. Legal. Três demãos cruzadas, né? No banheiro, normal. A parte de acabamento, você vai trabalhar igual, né? Argamassa, revestimento. Agora, uma vez que a gente tem um projeto bem definido, como é que funciona também? Eu até peguei umas fotos que você mandou aqui das instalações, né? Eu Isso. consigo também economizar nessa parte de instalação, imagino, né? Que eu consigo já ter uma ideia também do que eu vou usar, né? De como que vai Sim. ser. Hoje em dia, por exemplo, tem empresas que a gente está até cotando também, empresa que já está vendendo os kits prontos do Light to Frame. O kit de tanto esse PEX, né, que eu te mandei aí, dessa obra que a gente visitou aí, como também até em PVC mesmo. Porque o que acontece? Você vê, você prevendo o kit já vai aí, ó, todo pronto, os perfis já vem com os furos para passar a tubulação, você não precisa furar nada na obra. Se você faz o projeto antes, ele já vem todo preparado para passar a tubulação, entendeu? Nossa, você Não tem problema não tem quebra-quebra, não tem nada. É por isso que o investimento no projeto é importante, né? Você trabalhar, né? Trabalhar com engenharia, com projetista, estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, hidrossanitário, passagem de ar-condicionado, né? Tubulação frigorígena, deixar tudo resolvido, né? Mas eu acho que assim, chega a ser até algo discutível com o cliente, né? Porque hoje em dia eu acho que os clientes estão muito ansiosos. Eu acho que o mundo como um todo está muito ansioso, quer tudo para ontem. E eu acho que uma das maiores dores de nós engenheiros, quando a gente faz uma construção de casa ou até uma reforma, a gente sofre muito com a falta de informação, a falta de um projeto bem feito, um projeto bem pensado. Muitas vezes a gente começa uma obra com um estudo preliminar. Eu começo muitas É, vezes fazendo a demolição antes de receber os pontos. E assim, até certo ponto a gente consegue levar, mas isso é uma coisa que às vezes o cliente não consegue perceber. E gente, a gente como especialista e como autoridade exatamente. precisa passar para o nosso cliente a realidade e nivelar essa expectativa com ele. Olha, É, eu posso até começar, mas a obra vai parar ou eu vou ter retrabalho, você vai gastar dinheiro de ambos jeitos. exatamente. Então, assim, Exatamente. ó, eu perder, né, 3 meses fazendo um projeto bem feito e executar a obra de uma forma muito mais rápida, e eu vou ter uma obra no total muito menor, muito menos trabalhosa, com gasto, com tempo, do que às vezes É, começar para falar que começou, né? aí a gente tem que, o profissional, no caso nós engenheiros, arquitetos, né? Nós temos que mostrar para o cliente final, que é o leigo no assunto, né? Que não vai perder tempo, né? É um investimento de tempo, né? O projeto. Você está investindo, você vai otimizar a tua instalação, você vai comprar o material, não vai faltar, não vai comprar a mais nem a menos, não vai ter quebra-quebra. Então, tipo, isso é um ganho muito grande, né? Exato. Quando você vê caçamba de entulho, tudo isso, a gente, o que vai embora, como é que você prevê numa casa em alvenaria, né? Quantas caçambas de entulho você vai gastar? Você faz uma estimativa, você não consegue. O que acontece? Acaba que isso é uma coisa que eu estava conversando, inclusive ontem, com um engenheiro amigo meu, e é uma coisa que eu trago muito nos conteúdos que eu venho trazendo, né? Hoje em dia, e já tem um tempo, né, principalmente falando um pouco mais de reforma e construção de casa, que é a área que eu gosto de atuar, né, que é a área que você também está atuando, a gente muitas vezes faz um planejamento pela nossa experiência e não por dados e fatos. Ou seja, eu sei que se eu tenho uma casa de 600 metros quadrados, eu sei que a alvenaria ali vai demorar X dias para fazer, mas isso tudo no tato, né, no feeling. E aí a gente acaba não É, tendo informação e acaba não anotando um índice de produtividade, algo simples de você anotar quando iniciou, quando finalizou,
quantas pessoas eu tinha, e isso acaba fazendo o quê? Com que você não passe uma certa clareza, uma certa verdade para o seu cliente, porque nem você sabe de fato como vai ser, quando vai ser e quanto vai ser. Então, isso é uma coisa Exatamente. que eu muito no meu conteúdo. E assim, como é que a gente pode ser simples, né? E fazer de forma mais simples o nosso controle? Se a gente acompanhar o que está sendo feito, né? O que está funcionando e o que não está funcionando. É, agora você imagina, né? Você entregar um produto, você vai chegar na obra industrializado. Cada parede está empacotado ali o perfil, ó, P1 ali tem 40 perfis ali, ó, amarrados daquilo lá, ó, perfil 1 da P1, perfil 10 da P1, perfil 11, 12. É só montar e parafusar, cara. Então, tipo, é um Lego. Então, é o que eu estava falando com outro engenheiro. Tipo, você consegue treinar a tua equipe, porque, por exemplo, nós engenheiros, a gente não faz treinamento para pedreiro, né? Você não consegue treinar um pedreiro. Você vai falar para ele o que ele tem que fazer e tal, mas ele já vem com aquela habilidade. Agora, o montador, depois que você também se capacita com o steel frame, por exemplo, com o light steel frame, você tem capacidade de treinar um cara que trabalha com drywall, ou um cara que é pedreiro, ou um cara que é do zero e que tem a condição de ler o projeto, de ter um nível de entendimento ali mínimo, ele vai, cara, ele vai colocar ali, ligar um perfil no outro, parafusar, colocar em pé e o cara vai fazendo, cara. Quando E você no, vê, o cara aprendeu. e no projeto vem essa parte de furação, de onde você precisa fazer a fixação dos seus montantes de guia, ou é algo que tem que estar mais. Eu não te mandei aqui o projeto, né, mas eu tenho, mas vem a parede detalhada, não a parede tem 40 perfis. Vai estar lá desenhado as treliças e só ligar. O perfil 1 liga no 4, depois liga no 5, entendeu? E está numerado e montar. É montagem, cara. É o trabalho de Eu, montagem. inclusive, Então, por isso que o cara é um montador. É montagem. O cara não vai fazer nada. Ele tipo, errado, não vai cortar perfil, muito bom. entendeu? Eu, inclusive, postei um vídeo recentemente, né? Inclusive, que a gente ia fazer essa live. Eu quis procurar alguma coisa a mais para trazer esse incentivo aí pro pessoal. E eu postei um vídeo, não sei se você viu, que são de umas pessoas do Uruguai, que Sim, eles montaram sim. na fábrica, num galpão deles, as paredes, já com a parte externa plaqueada. E basicamente eles levaram todas essas paredes prontas e simplesmente montaram as paredes uma nas outras. Exatamente essa é a grande vantagem do Light Steel Frame, né? Porque você não vai precisar ficar aí com problemas de intempéries, né? Por exemplo, a gente vai fazer obra em Manaus, né? Eu e meu sócio lá. Manaus é um local que 6 meses chove, né? 6 a 8 meses de chuva por ano, Manaus. É isso aí. Então, você tem que conviver com a chuva. Então, como é que você vai fazer? A gente vai fazer um galpão, uma cobertura do lado da obra, um outro terreno que a gente tem, e vai montar durante a chuva. A gente monta os painéis ali e traz, parou a chuva, você vem e traz o painel em cima do radier pronto. Duas, Isso é muito bom, né? duas pessoas, você carrega uma parede de 3 de altura por 4 de comprimento. Duas pessoas vão carregar aquilo e colocar no local. Não precisa de muque, não precisa de equipamento pesado, cara. Entendeu? Então, tipo, ó o que o cara produz, né? Duas pessoas produzem muita coisa. Totalmente. Não, é interessante porque, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas tendem muito a dizer, não, não dá, né? Eu sigo só esse processo construtivo, eu aprendi assim, só sei fazer assim, só vou fazer assim. E você acaba perdendo, você acaba ficando obsoleto, você fica para trás. Porque uma coisa que eu estava falando até num dos vídeos que eu postei é, gente, a nossa mentalidade já mudou muito de 20 anos para cá, o cliente mudou também. Então, o cliente que antigamente tinha 40, 50 anos, hoje tem 70, e agora o nosso cliente de 40 aqui tem outra cabeça, outra mentalidade, eles querem outra coisa. Né? Eles querem uma Exatamente. coisa mais rápida, uma coisa mais sustentável. Agora, o que é um contrassenso, né, que a gente conversa com engenheiros, né, de vários locais do Brasil, é que, por exemplo, todo lugar que você fala tem problema de mão de obra, né? Tudo, Porque tudo. o filho do pedreiro, ele não quer mais ser pedreiro, né? Ele vai para outra profissão. É. Então, não está tendo reposição da mão de obra.
Aí quando você fala do light steel frame, o cara fala, mas não tem mão de obra de pedreiro, como é que eu vou arrumar esse pessoal? Cara, se você tem uma equipe, você tem uma construtora, seu prestador de serviço, você tem, igual você falou, você tem uma equipe ali de 10, 15 pessoas. Se você treinar esse pessoal para o light steel frame, essa equipe que você tem de 10, 15 pessoas, você vai poder fazer 4, 5 obras ao mesmo tempo. Entendeu? Porque que você não consegue fazer hoje porque você, às vezes você tem demanda, mas você não tem equipe. Entendeu? Sim. Então você consegue escalar o teu negócio. Porque qual é o maior problema, né, da construção civil? É escala. É um Hum. negócio, é difícil você ganhar escala, né, na construção civil. Para ganhar escala, você tem que verticalizar, fazer apartamentos. Né? Hum. Agora, quando você reduz sua equipe, consegue fazer a obra em metade com uma equipe menor, uma equipe, um terço daquela equipe que você tinha, você consegue fazer 2 vezes mais rápido a mesma obra, pô, você ganhou escala, você ganhou 6 vezes, né? Você tirou um terço ali e aumentou a velocidade 2 vezes, E como né? é que é? E falando do material em si, assim, é fácil de achar hoje em dia a parte do steel frame? Como é que funciona essa parte? Olha, hoje os fabricantes, né, estão concentrados aí no estado de no Sudeste, aqui em São Paulo, né, tem o Rio de Janeiro também, e, e no Paraná, Santa Catarina, no Sul é muito forte o light steel frame, é muito utilizado já há bastante tempo. E olha que é um Inclusive, não, pois é, porque exatamente como é frio, ele isola tanto o calor, né? Tanto o calor como o frio. Então a casa fica agradável toda a época do ano, né? Qualquer época do ano. Então hoje já tem mais 7, 8 fabricantes aí grandes, né? Que estão dando conta de atender, mas a demanda tem crescido bastante do, do produto, porque cada vez o cliente está tendo contato, né? E quando o cliente vê as vantagens, é bom, como eu te falei, é bom para o cliente e é bom para o construtor, né? Para o engenheiro, para o arquiteto. com certeza. E O uma arquiteto tem mais liberdade de fazer grandes vãos, né? O arquiteto gosta de fazer grandes vãos, balanço. Então, com isso, você consegue fazer sem encarecer muito a estrutura, como no concreto, né? Uhum. No concreto armado. Nossa, com certeza. Além de ser uma estrutura muito pesada, né? Eu, Pois é. eu fiz uma reforma que eu tive que fazer uma piscina semiolímpica no topo de um prédio, né? De 22 metros por 2 metros. Então foi quase uma piscina semiolímpica. Cara, era no 33º andar. Para eu subir aquilo tudo de aço. E eu não podia, e não deu para içar. Eu tive que subir pelo elevador. Cara, foi um sacrifício muito grande, assim. E, sem contar a quantidade de brita, quantidade de saco Pois de é. cimento super pesado, tanto de gente que eu tive que me disponibilizar, carrinho. Cara, o carrinho às vezes batia no corredor, riscava a parede. Nossa, assim, é muito complexo quando a gente trabalha com É. uma estrutura mais pesada, uma estrutura que realmente que envolve muita pessoa, e você, né, ter que lidar com pessoas, né? A gente trabalha na obra, a gente trabalha com pessoas e você tem que lidar com muitas pessoas. Eu cheguei ao ponto de ter 40 pessoas no apartamento. É muita gente É. Pois é. a conta fazendo um monte de serviço E e aí acaba atropelando um serviço em cima do outro, né, cara? acaba Atropela tudo. atropelando. Você não consegue ter muitas vezes o tempo de você conseguir fazer tudo que você precisa fazer, né? Se você não tem uma gestão muito clara, porque hoje em dia não, hoje em dia, acho que sempre, né? O engenheiro, ele acaba muitas vezes fazendo um papel de mestre, de encarregado, porque a obra às vezes demanda muito, né? Ou às vezes o engenheiro não Exatamente. é encarregado. E aí ele deixa aquele papel de ser um gestor de obra, de fato, de lado, porque ele fica sobrecarregado no que ele está fazendo. Né? Isso foi uma coisa que eu senti muito. E foi um ponto que me fez repensar. Muitas vezes eu cheguei a repensar. Falei, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Não é possível, É. será que não tem outra forma? E aí eu comecei a achar formas eficientes, né? Seja num método construtivo, seja numa gestão mais eficiente, da gente começar a trabalhar de Isso. formas, É, pensar de outra é, né? Uma coisa também que eu... geralmente Fala aí. Geralmente o problema é que a gente tende a fazer a mudança, né, quando a gente passa pela dor, né? Eu passei por esse processo também É, com o meu sócio lá, a gente chegou a ter
20 obras ao mesmo tempo. Então, eu tive Nossa. uma equipe lá de mais de cento e poucas pessoas trabalhando, vários estagiários, técnicos para controlar. Cara, aí você vê que tipo, você não consegue dar conta, né? De estar em todos os lugares. E você fica escravo da obra. Fica. Você não consegue fazer gestão mais, você não consegue pensar no teu negócio. Então, por isso que a gente mudou para o Light Steel Frame exatamente para isso, para poder a gente ter tempo para pensar em negócio, porque você reduzir a equipe drasticamente, né? Trabalhar com 4 pessoas, uma obra, Exato. e aí você consegue fazer pessoas, ter gente mais especializada. Você não precisa estar toda hora em cima daquilo ali, entendeu? Você não vai precisar, porque o cara vai montar, pode acontecer o cara montar um perfil errado, mas aí não vai conseguir encaixar, a parede não vai fechar, vai parar, aí vai ter que te ligar, É, entendeu? Então, exatamente. porque não vai dar. E aí, mesmo assim, o cara montou a parede errado, você vai lá e desparafusa, né? Não precisa quebrar, né? Aham. Tipo, entendeu? O que não pode é deixar o cara cortar o perfil, né? Não, Tipo, e o que que acontece quando a gente acaba tendo, né, mais gente, mais processos para a gente poder tomar conta, é que, é isso que você falou, às vezes então tinha que ter um monte de técnico, e aí você tinha que contratar gente, e muitas vezes você não tem exatamente. tempo de você criar um padrão da sua empresa para que Para uma pessoa multiplicar. nova que entrasse Exatamente. seguisse aquilo como tinha que seguir. Exatamente. E aí a gente começa a ter essas pequenas falhas e retrabalhos. E aí, assim, se você é um engenheiro de obra que toca a obra e não consegue se ver escalando o negócio, é porque muitas vezes você está deixando alguns pontos de gestão do seu tempo de lado. E você acaba priorizando, com razão, realmente. A gente tem que dar conta da obra e entregar na qualidade o serviço e tudo que tem que fazer no prazo. Só que você só vai conseguir entregar isso se você começar a ter uma gestão mais clara, você saber qual caminho você tem que percorrer, né? E aí, a partir desse momento que você começa a observar isso, você começa a reduzir desperdício, você começa a usar outros processos construtivos que você procura no mercado. Hoje tem um monte, né? Como o steel frame. Ah, André, não dá para levar o steel frame para reforma. Por que não dá? Por que você não pode fazer todas as paredes? Assim, normalmente quando eu faço Exatamente. reforma de alto padrão, cara, demole tudo, sai tudo, só não sai a Exatamente. estrutura, né? E talvez, não vou usar o steel frame porque já tem estrutura, beleza, usa um drywall reforçado de alguma forma, mas tenta industrializar de uma forma, né? Tenta fazer de uma forma que consiga ter mais controle sobre o que está acontecendo É, e adaptar até isso. porque a reforma tipo, não faz sentido você trabalhar com tijolo, com areia, com cimento em reforma, né? Você tem já esse nível de tecnologia, né? Exato. Mas é o que é usado, é o que Não ninguém faz tem, sentido. ninguém abre Que aí mão. você vai subir no elevador com tijolo, com cimento, com areia, com brita. É complicado, hein? Com aço, né? Aí, aí realmente complica muito, né? Aí a vida de todo mundo, Com né? certeza. E eu acho que assim, um ponto que isso acaba trazendo, que é uma dor muito grande dos clientes, é o que você falou da previsibilidade orçamentária, né? De você, pô, eu tenho uma certeza maior de quanto eu vou gastar, né? Vai mudar, obviamente, se o cliente mudar o tipo de revestimento, se ele mudar Exatamente. a louças e metais que ele for escolher, mas, né, da estrutura, instalação, pintura ali, cara, é aquilo ali e dificilmente vai fugir daquilo, né? Que é diferente É, dos profissionais. é o que a gente fala. Na parte cinza, na obra cinza, né, que é a obra de fundação, parede e o reboco, né, Hum, externo e interno, você tem condições de passar para o teu cliente final o preço, ó, vai ser, sei lá, R$ 500 mil aqui, ó, essa parte, a obra cinza. E você tem capacidade de fechar isso, de bater o martelo ali, bater preço fechado. Colocar teu ganho em cima e falar, não, eu te entrego. E essa parte cinza, né? A obra cinza, a gente sabe que é onde tem mais desvio, né? Você perde no cimento, perde na areia, perde no tijolo, no retrabalho. Então, com o Light Steel Frame,
você garante ali, você consegue chegar para o seu cliente e garantir. Ó, o acabamento vai depender de você. Se você não mudar o acabamento, né, eu consigo, se a gente definir o acabamento antes, eu consigo te dar o preço. Agora, se você quiser definir depois, a gente faz aqui até a obra cinza. Isso é um Agora, diferencial hoje. sim, com certeza. Agora, uma Porque objeção é difícil o engenheiro que vai assumir a obra cinza preço fechado hoje. muito Entendeu? difícil. Ele entrou no risco. Ele está no risco. Não, de duas uma, né? Ou ele vai botar o preço lá em cima para Pois poder é. se precaver, se prevenir, ou ele É vai isso. botar um preço por administração e é isso. E aí ele vai tocar o barco. Exatamente. E aí entra um ponto muito crítico assim, porque é aquela via de mão dupla. O cliente ele não se sente confortável muitas vezes com administrativo, com a administração. Exatamente. Oi? Exatamente. O cliente vai falar, pô, quanto mais você gastar, mais eu vou te pagar. E não, É um contrato bem complicado. sem contar que obra já tem essa fama de ser um desperdício, Exatamente. de demorar. Então, o cliente ele já entra totalmente armado contra você, né? É uma coisa muito Exatamente. complicada. E assim, e o pior é que não tende a melhorar isso, porque e eu não digo nem assim, eu sou muito fã do light to frame, de drywall, de todas essas formas. Mas assim, mesmo as pessoas que trabalham com alvenaria, reboco, eles não tendem a de fato entender o consumo que está tendo, o quanto de fato está usando, o porquê que usou mais, usou menos. É simplesmente Exatamente. Eles simplesmente vão tocando a obra e é isso mesmo, pede mais 100 tijolos, vamos pedir mais 100. Aí pede mais 2 sacos, pede mais 3 sacos. E, cara, você tem um desperdício de tempo que você tem que ir comprando material, de frete que você às vezes paga desnecessário. Então, gente, Exatamente. ter um controle melhor, né, do seu dia a dia, da sua gestão de obra. E E é um, você só vai entender se você e, anotar isso, né? e é um diferencial, né, no mercado. Você ser um profissional que você tem um controle aí na mão da obra, você passa uma segurança para o cliente, né? Você vai passar a segurança de que ele pode confiar no seu serviço, né? Por isso que a gente fala do light steel frame nesse sentido, porque você consegue passar uma segurança para o cliente, o produto bem industrializado e o cliente vai falar, mas eu não vou pagar a mais por isso? Não, o preço é esse. O material está aqui, é tanto, a mão de obra, eu vou te entregar esse preço. E você consegue fazer, entendeu? Então, isso passa muita segurança, porque não é uma administração, né? Tipo, que fica solto o negócio. Ô, Jason, e você tem muita objeção sobre como é que vai ficar a estética, por exemplo, de uma casa. Ah, mas será que eu consigo fazer uma casa colonial com telhadinho, bem clássica, usando frame ou não dá para fazer? Ou tem que usar, tem um padrão mais certo? Como é que você vê isso? Cara, cara, essa é uma das grandes vantagens do Light to Frame também, é essa flexibilidade. Você vai poder fazer casa desde a clássica, ali, colonial, até a moderna, né? Casa super moderna ali, minimalista, né? Que está na moda hoje em dia, né? Uhum. E, então, Cheio de. casa com telhado aparente. Então, porque dá para o arquiteto consegue brincar muito bem dos projetos aí com o Light to Frame, entendeu? Você faz as casas tipo americana, hoje em dia tem revestimento em PVC, que você não precisa nem fazer aí, ao invés desse do base coat ali, o cara já faz um revestimento em PVC por fora imitando madeira. Então Nossa, já fica totalmente industrializada a casa. legal. Tipo, então é só montar, entendeu? Então assim tem muita tecnologia disponível. Tem um revestimento em PVC que imita tijolo, né? Então Caramba. você tijolo aparente. Então, tipo, então você fica. É uma gama hoje de produtos que você consegue industrializar e deixar o, o projeto com uma estética muito legal, entendeu? Legal. E muita flexibilidade E mesmo deixa, para o arquiteto. Deixa eu te perguntar, a gente está falando também de um cenário que é muito ideal, né? A gente tem um projeto, né, bem pensado. Só que a gente sabe que os clientes e arquitetos eles tendem a mudar algumas coisas, né? E uma dor que eu pelo menos sinto, e eu imagino que um monte de vocês devam sentir muito, é pontos de luminária no forro que às vezes eu tenho que cortar uma canaleta do forro, eu tenho que ajustar alguma coisa para poder botar o ponto onde a arquiteta está.
a arquiteta quer, até onde eu consigo fazer um reforço paralelo ali com o steel frame para poder, às vezes, mudar alguma coisa que teve uma mudança de fato no projeto, que era de uma forma e acabou mudando para outra. Tem como Essa, fazer esse reforço? É possível? sim, ó, o que acontece? Vamos pensar em parede, né? Porque o forro, acho que já todo mundo já entende mais, né? Os engenheiros, arquitetos Sim. aí, né? Mudar, cortar, ter o perfil. Vai ter os perfis nas paredes, né? A placa. Então, por exemplo, se você quiser mudar um ponto de tomada, você vai ter que abrir lá, igual né, drywall, abrir, passar tubulação. Só que imagina, a interferência é muito mais simples de resolver. Você não vai quebrar a parede, você não vai precisar. Se você vai mudar um ponto de tomada na parede, né, vamos pôr na cozinha, vai, que é bem crítico, né? Pelo menos eu já passei várias vezes. Cliente, eu preciso de mais tomada. Sim. Aí você vai ter que colocar mais tomada em cima da bancada do cara lá. Cara, você vai, corta, puxa lá, coloca o eletroduto, faz fecha o buraco, reforça. Você faz aquilo ali, tipo, em 2 horas de serviço. Se você for fazendo na alvenaria, você tem que quebrar, tirar o revestimento, colocar reboco, entendeu? Fazer tudo de novo. Você tem, três dias, né? Você vai ter que fazer isso aí no mínimo 3 dias. Você não vai poder abrir e fechar tudo no mesmo dia ali, né? É Entendeu? complicado. Colocar é complicado, né? Então assim, a manutenção acaba sendo muito mais simples também tanto a manutenção pós-obra, se tiver algum problema, como alguma mudança durante a obra. Mas aí, por exemplo, eu consigo furar o montante do steel frame ou ele já tem algum furo igual o montante de drywall? Como é que funciona? Não, ele já tem os furos que você deixa já na altura certa para passar o eletroduto ou a tubulação de água. E aí, se você precisar furar, por algum motivo que você pode furar, e depois você passa um spray ali com galvite, né? Pode passar com spray ou com pincel, galvite para manter a galvanização. É um cuidado que você tem Ah, que ter legal. quando fura, porque quando você fura ali com a serra-copo, geralmente, né, ele esquenta e perde a galvanização. Aí você faz um tratamento. Bacana. Aí já tem o spray, que aí fica mais rápido, né? Você joga o spray ali e deixa galvanizado de Bom, novo, entendeu? O corte. Então tem os detalhes, né? Para poder. Então facilita bastante. Isso é outro ganho, né? Tipo, o cara pensa, não pode mudar. Não, pode e é mais fácil. Vai ser totalmente. mais fácil do que com alvenaria. Eu achei legal também que, inclusive, Ah, tem até umas presilhas que ficam para segurar o cobertor. isso, exatamente. Ó, você vê esse verdinho aí, ó, essa presilha em volta do eletroduto é exatamente para não machucar o eletroduto ali, por exemplo, não É, cortar, né? Para ele não ter risco de cortar nada, então você tem essa presilha aí para passar de dentro. legal. Muito bom, muito bom. Então você já tem tudo isso disponível no mercado, cara. Você vem o cara comprar, colocar. E tem essa presilha também tem para a parte de hidráulica também, se tiver que passar uma tubulação assim ou Sim, exatamente. Também. Você vai usar para hidráulica também. e você costuma usar mais a land pet para e ela funciona Olha, tanto térmica quanto para acústica ou tem um tratamento específico para térmica? para térmica, o ideal é usar a lã de vidro mesmo, né? O ideal para ficar nas paredes externas, o ideal é usar a lã de vidro, que ela vai ser, vai manter mais a temperatura, e a lã de PET usar na parte interna, né? Sim, Entendeu? O ideal legal. para a parte ali, principalmente paredes que vai pegar sol, tudo, paredes externas, a gente manter a lã de vidro que fica mais, o isolamento está mais garantido, isolamento térmico. Bacana. Mas é isso, gente. Exatamente. Então, a gente está chegando já no fim. Agradeço muito a tua participação aqui, Giz. Foi muito legal. Você trouxe vários insights bacanas. Obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima live na terça-feira que vem. Valeu. Valeu. Grande abraço. Valeu.